palavra que está muito na moda, muito popularizada nos últimos tempos, chamada empoderamento. Vocês sabem o que significa empoderamento? Já viram alguma coisa? Alguém sabe? Eu trouxe o significado, tá? Pesquisei o significado. Empoderamento é o processo de adquirir poder, autoridade e autonomia, tanto a nível individual quanto coletivo. Significa ganhar consciência e conhecimento para realizar transformações, permitindo que tomem o controle de suas próprias vidas e decidam sobre elas. Esse é o significado de empoderamento. Eu conheci 4 mulheres que elas muitas vezes usam essa palavra, empoderadas. E elas são, de fato, exatamente como a descrição aparece. A gente pode pensar que empoderamento é uma característica muito específica, uma subjetividade própria. Uma mulher empoderada é assim, ponto. Mas eu aprendi que uma mulher empoderada é um modo de ser. Não faz parte de uma personalidade específica, mas de um comportamento que é muito subjetivo. Essas 4 mulheres são mulheres muito diferentes, mas elas são únicas, são empoderadas. E por mais que sejam mulheres diferentes, elas se uniram por um propósito que é muito maior, que é muito bonito. Eu aprendi com elas que não há outro modo, não há modo simples de passar por uma tempestade. A forma mais rápida de passar por uma tempestade é atravessando a tempestade. Não adianta dar a volta, não adianta. Você tem que passar, e você tem que passar por dentro. Para sobreviver num mar revolto, apenas a duras braçadas. A duras braçadas. Mas na vida, é muito melhor quando a gente sobrevive porque estamos abraçadas. Elas me inspiram, e aqui eu falo de uma maneira muito pessoal. Elas me inspiram, cada uma delas me inspira de uma maneira que é única, a mim, Mádia, muito diretamente. Eu sou muito feliz, mas principalmente muito grata por conhecê-las, por aprender com elas. E hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês. Eu quero chamar ao palco Elisângela, Eliette, Lênia e Valmira, do Hotel Geriátrico Paço das Palmeiras. Pessoal, antes da gente ouvir o que elas têm a dizer, eu quero que vocês assistam o que é o Paço das Palmeiras. Quem cuidou de você merece o melhor. O Paço das Palmeiras é um projeto
e nós temos uma médica, uma enfermeira e uma administradora. Então, esse projeto ele foi idealizado para trazer uma moradia diferenciada para Natal, para aqueles idosos que não queriam mais morar sozinhos em casa e que precisavam de uma assistência integral. Aqui o nosso hóspede tem uma rotina ativa, que começa com atividade física pela manhã, à tarde eles têm terapia ocupacional, eles têm arte terapia, psicomotricidade. Nós temos uma equipe multidisciplinar formada por nutricionista, por médico, por enfermeiro, por assistente social, por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, temos musicoterapia. Então é uma rotina dinâmica, uma rotina de integração, de socialização. Essa socialização acontece em diversos momentos, seja na hora da refeição, seja na hora de assistir a TV, seja na hora da atividade. É um ambiente muito propício a isso, né? E que traz a ideia de que o idoso ele precisa se socializar com pessoas da sua idade. Ele precisa ter essa companhia, para que ele não fique isolado em casa, que ele não fique só à espera dos dias passar, né? Então a gente sempre diz que a gente precisa acrescentar vida aos anos. Essa é a nossa proposta. Nós estamos localizados por trás do Shopping Cidade Jardim, aqui em Capim Macio, e nós convidamos vocês para virem nos conhecer e conhecer um pouco do nosso trabalho. Eu quis começar mostrando esse vídeo, estou de costas para vocês, mas daqui a pouco a gente senta aí. Porque quando eu soube que nós iríamos atender o Paço das Palmeiras, eu imaginei que ao chegar lá, eu ia encontrar um espaço, eu já compartilhei isso com elas, um espaço monótono, um espaço calmo, um espaço como a nossa mente imagina, principalmente quando a gente fala nos idosos, né? Há pouco tempo atrás, há uns 3 anos mais ou menos, eu perdi a minha avó, e eu nem contei a vocês, mas a primeira vez que eu fui ao Paço, primeira vez de todas, eu encontrei uma senhora muito parecida com a minha avó, e ela estava, na ocasião, fazendo palavra cruzada, que é a atividade principal da minha avó. Minha avó, ela amava a palavra cruzada. E no velório dela eu disse, se você quiser chegar aos 80 anos bem, faça a palavra cruzada e coma empadinha escondida. Que eram as duas coisas que ela fazia na vida dela, nos últimos momentos. E foi muito emocionante encontrar esse momento lá. Mas, mais do que isso, eu encontrei um espaço fantástico. Eu encontrei um espaço lindo, muito arrumado, com pessoas muito animadas, uma equipe fantástica, abraçando, a gente chama de o cuidado, mas assim, a vivência e a convivência daqueles idosos. Depois eu fui lá no aniversário, depois eu fui lá numa missa, e é sempre animado demais. Na verdade, é mais animado do que em alguns lugares que estão os jovens, inclusive, porque os jovens tem hora que estão morgados, né? Você vai numa escola de ensino médio, na escola, por enquanto, está atendendo o ensino infantil, mas quando chegar no ensino médio, a gente vai sentir aquele povo meio morgado, né? No Paço é animação total. E, portanto, antes de a gente começar a conversar, eu queria que vocês tivessem visto o vídeo para vocês entenderem o Paço. E ainda mais com essa garota propaganda fantástica, né? Sejam bem-vindas. Pessoal, nós resolvemos, na conversa com o Paço, fazer um diálogo. São 4 mulheres, como vocês estão vendo aqui, que nós estamos aí há um pouco mais de um ano juntos. Nossas terças-feiras são animadíssimas, sempre regadas a não ser semana passada, que não teve, né? Mas sempre regadas, teve, no final chegou, não foi? Sempre regadas a lanches, a café, chá. E a gente resolveu replicar isso, conversando hoje. E tudo começou através de Breno, que chamou Elis para um evento nosso, e por isso eu queria que Elisângela começasse falando para a gente como isso começou, como a gente se conheceu, e por que o Paço resolveu fazer essa mudança que vocês vão contar aqui. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente está hoje aqui para conversar um pouco com vocês, né? Compartilhar um pouco do nosso caminho. Foram 17 anos, né? Vamos já caminhando para os 18, graças a Deus.
E, assim, nós somos uma empresa familiar, né? Acima de tudo, eu sou prima de Lênia, sou cunhada de Eliette, Valmira é uma amiga que agregou, né, ao grupo, e nós começamos a empresa, o Passo das Palmeiras, né, com uma linha de ideia enquanto empresa, assim, mais familiar mesmo, né, aproveitando a experiência da minha tia, né, que já tinha um hotel geriátrico na ocasião, e a gente encarou esse desafio, né, nós 4, pensando exatamente o quê? Poxa, eu sou nutricionista, Lênia é médica, Valmira é enfermeira, Eliette é administradora. Então, tranquilamente, já temos uma equipe para formar, né, a equipe multidisciplinar. Então, o objetivo da gente era justamente fazer a parte técnica e fazer a parte administrativa. E caminhamos assim ao longo de 16 anos, né? E foram muitas dores, né, surgindo ao longo desse período, dessa trajetória. E realmente, assim, muitas coisas que foram colocadas anteriormente, tanto na parte de Alexandre, quanto no momento do pessoal da Floema. Então, assim, a gente passou por tudo isso, né? Até hoje a gente está trilhando ainda o caminho da gestão empresarial. E foi importante, naquele momento, eu era aluna do Estúdio Saúde, quando o Breno comentou comigo que estava fazendo uma mentoria, né, empresarial e explicou tudo como é que funcionava e me convidou para uma palestra. Eu fui para uma palestra, né, e achei fantástica. E assim, naquele momento, assim, a palavra que me definia em termos de empresário era de inquietação. Eu me sentia, assim, realmente numa inquietude, porque, por mais que a gente fosse bom, porque nós estávamos há 17 anos, né, fazendo um trabalho que estava, né, crescendo, mas a gente se debatia, né, então a gente discordava muito umas das outras, e eu acho que as meninas colocaram aqui antes na fala, né, que chegou o momento de haver um estresse, de pôr em jogo assim, uma amizade, um parentesco, né? Nós somos primas em primeiro grau e tudo. E eu digo, não, gente, a gente precisa de algo mais, a gente precisa realmente conhecer mais sobre o processo, e foi a escola que nos trouxe mais clareza, né? Não nos trouxe as respostas, mas nos trouxe direção, nos trouxe mais clareza. E é por isso que a gente está aqui, né? Então, nós iniciamos esse processo em 2024, né? Nós já estamos com 1 ano de mentoria e, assim, muita coisa mudou, realmente. Então, a visão da gente, né? Então, foi uma mudança significativa, mas foi nesse sentido, porque a gente precisava de uma direção, realmente, de clareza para os processos, para a base, né, de uma empresa. Então, a gente sabia ser o operacional, e a gente ficava naquela angústia, né, de estar no operacional o tempo todo, carregando a empresa nas costas, literalmente, né? E as pessoas nos viam dessa forma, né, como a nutricionista, a médica, a enfermeira e o WhatsApp, celular, porque a gente trabalha com saúde, né? A gente trabalha com vidas, né? São idosos que residem conosco. Então, a responsabilidade é muito grande, então, não só com os idosos, mas com as famílias que depositam na gente, né, aquela confiança, né, no nosso trabalho, para guardar a vida daqueles idosos. Então, a gente precisava realmente fazer essa reestruturação. Show de bola. Elis fala uma coisa dessa, e a gente fica pensando assim, pô, mas não estava dando certo, né? Porque 16 anos de história, não é qualquer empresa chega a 16 anos. 16 anos com uma marca forte, porque absolutamente todas as pessoas que eu comentei que o passe ia entrar no nosso programa, disse, ali por trás da Cidade do Jardim, as pessoas sabem o que é, sabem onde é, sabem. E a gente fica pensando assim, se a marca já deu certo, se a empresa já funciona, por que procurar uma reestruturação?
A gente sempre fala de reforma administrativa, uma resposta, é um termo muito usado, né? Por que uma empresa com 16 anos, agora 17, né, que já deu certo, busca uma reforma administrativa? Por que... Então, anteriormente, né, eu falei exatamente qual era a nossa dor, né? É estar o tempo todo no operacional. Então, nós nos dividíamos em cumprimentos de horários lá no Paço. Então, isso era muito massacrante, né? Porque eu chegava lá, ia ser nutricionista e ia ser administradora, né? Então, eram problemas de todos os lados. E a gente buscava, quando eu vi na palestra a questão da liberdade, era exatamente isso que a gente buscava, né? A gente não podia se ausentar para ir a um congresso, as 4 juntas, né? Porque a empresa não andava se a gente não estivesse lá, né? A presença da gente é como se fosse realmente a necessidade para cada funcionário, né, que trabalhava conosco. Nós temos 51 funcionários, e a gente depois passou pelo processo, né, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente buscava isso, liberdade, né? Liberdade acima de tudo. E também uma coisa muito importante, definir o nosso público, né? Então, a gente sabe que em Natal existem outros lares geriátricos, né? Então, outras ILPIs, nós somos classificadas como instituição de longa permanência para idosos, cada uma com seu serviço, com sua estrutura, e a gente precisava de todo esse conhecimento empresarial para a gente até valorizar aquilo que a gente tinha, né? A gente mostrar o nosso potencial, o nosso diferencial, né? Então, com isso, definir o nosso público, né? Porque o nosso público é um público diferenciado. E hoje a gente tem clareza nisso, certo? Que o nosso público é diferenciado e hoje está chegando o público que nós idealizamos. Então, é muito importante colocar isso. Muito bom. O interessante é que lucro, até o pastor falou isso mais cedo, né? Lucro e liberdade. Mas por que lucro e liberdade? Porque muitas vezes a gente tem lucro e sem liberdade a gente nem sabe que esse lucro existe. A gente nem usufrui desse lucro. A gente acaba sendo... Valmir usou um termo na última reunião, acho que foi Valmira que usou, viver para a empresa. Viver a empresa, não para a empresa. Queria que você falasse um pouco sobre esse termo. Eu achei muito interessante, tem a ver com o que Elis comentou agora. Boa tarde, tudo bem? Eu queria agradecer também a atenção, não foi só a farofa, viu, que ele lembrou? Eu não tomo cafeína, então ele trouxe o café descafeinado. Então, realmente, vocês são diferenciados, né? Sabe exatamente o que o cliente gosta, precisa e faz acontecer. Então, obrigada pelo café descafeinado. Foco do cliente. Hein? Foco do cliente. Foco do cliente, exatamente. Bem, como a Alexandre colocou aqui, na nossa última reunião, nós estávamos conversando, né? A gente tem que viver a empresa, não para a empresa. Nós vivimos para a empresa. Nós não poderíamos sair, nós tínhamos horário fixo, terça, quinta, sexta, de 15 em 15 dias, e 1 ou 2 finais de semana por mês. Então, assim, nós éramos técnicas, eu era enfermeira, era administradora, e não tinha nem tempo de pensar na empresa. Realmente era muito difícil, e chegou a um ponto que, quando começou a mentoria, eu disse, Alexandre, é a minha última tentativa. Lembra, Alexandre? É a minha última tentativa. Vamos tentar a mentoria, porque, se não der certo a mentoria, eu não vou ter condições de continuar na empresa. Porque me faltava liberdade, né? Faltava viver, faltava olhar a empresa por fora, faltava aquela coisa que a gente precisava, mas a gente vivia num eterno gabinete de crise. Eu digo que é o gabinete da dor. Era um eterno gabinete da dor, apagando incêndio, e olhe com uma empresa de 16 anos. Né? E tínhamos que caminhar para um gabinete estruturante. Então, não dava para viver para a empresa, tinha que viver a empresa, porque nós temos uma vida, filhos, netos, maridos. Obrigada por ter vindo, meu filho. Filhos, netos, maridos, amigos, né? E precisamos realmente valorizar e viver isso, não só viver
a dor da empresa, que era isso que a gente estava vivendo, e chegou um ponto, como a Elisângela colocou, até a gente estranhar um pouco. As nossas saídas sociais diminuíram. Saíamos mais. Mas nossas saídas sociais diminuíram, porque a coisa estava muito pesada, era muito problema, era muita dor para administrar. Valmir, quando você ouviu a ideia, né? Porque primeiro eu conheci a Elis, depois a Eliette, e depois vocês duas juntas, né? Quando você ouviu essa história, a gente vai fazer uma mentoria. Como é que isso caiu para você, assim? Isso funciona, isso não funciona? Caiu para mim como uma luz no fundo do poço. Funciona. Eu disse, pronto. Acho que aqui a gente vai tentar. Você contou uma história, depois você pode repetir aqui para todo mundo, não sei se todos conhecem, a história do navio. Você abandona o navio, você fura o navio. Né? E na reunião você perguntou, Valmíria, você abandona, você guarda o navio, não sei bem como é que você... Ou você fura o navio, afunda o navio, né? Afunda o navio. Afunda o navio. E eu fui clara, eu disse, eu afundo o navio. Se é para mim continuar com a vida que eu não tenho vida, eu afundo o navio. E foi assim, foi a primeira conversa franca que nós 4 tivemos com o nosso mediador. Eu digo que Alexandre vai escrever um livro, vai sair com doutorado, porque mediar 4 mulheres não é fácil. Não é fácil. É divertido. Então, é divertido. É divertido. Viu, Léo? Eu tive vontade já de sair correndo. Vontade de sair correndo, né? Pra você ter uma ideia, você está aqui, teve esse palco na 4ª edição, né? Na 2ª edição. E eu já é 5ª. Essa é a nossa 2ª edição, estamos aqui. Estamos aqui, provocados por ele. Tá? Mas, assim, foi uma luz no fundo do poço, mas uma luz que deu certo. Nos norteou, nos deu um caminho. Então, o que é que eu enxergo, o que é que eu enxerguei a mentoria? Há uma possibilidade de continuar. Naquele primeiro momento, você já viu dessa forma? Naquele primeiro momento, sim. Excelente. Já vi, sim, porque não tinha condições de continuar como estava. Muito bom, muito bom. Lene, na sua visão, quando você recebeu essa... Acho que vocês devem ter recebido juntas, né? Porque a Eliette foi para o curso e Elis foi para a palestra. Vocês receberam juntas. Quando você recebeu essa ideia, vamos fazer uma mentoria. Como é que foi isso? Eu achei excelente, porque... boa tarde a todos. Eu achei excelente porque era uma coisa que eu vivia sempre batendo, né, na sociedade. A gente precisa fazer capacitações, se profissionalizar melhor, né, se envolver em todas as partes da empresa, porque... o que acontecia normalmente era cada uma chegava lá, a parte técnica ocupava o turno todo que nós estávamos, né? E em meio à parte técnica, eu vendo paciente, porque quando eu chegava lá eu não tinha que ver só os idosos, os funcionários, prestadores, tudo começava a ir se consultar. Então, além disso, a gente tinha admissão, tinha que conversar com o funcionário, problemas para resolver, né, com cuidadores particulares, problemas interpessoais, a equipe multi, né, que cada uma acumulava administrativamente alguma situação. Né? Então, assim, eu era médica, eu era responsável pela equipe multi também, né? Eu sempre me envolvi na parte financeira, né? Eu gostava também, né? E a gente terminava que estava empurrando com a barriga, né? Não tinha aquela, vamos dizer, organização do processo de trabalho, né? E então eu achei assim excelente, né? Eu digo muito bom, que agora a gente vão ser as 4 buscando, né, uma direção, né, uma coisa mais organizada, profissional, vamos partir para isso. Aí acredito que, igual como Valmira, né, eu também, se você lembrar, eu disse que afundaria, né, o barco. Lembro. Eu estava cansada, estava me sentindo sobrecarregada e a minha vontade era de sair, realmente, né, da empresa. E foi quando a gente viu a luz no fim do túnel, né, que ela disse poço, e eu só lembrando, eu digo, é no fim do túnel que ela quer dizer, mas só sai poço. E eu poço é água, né?
Mas, enfim, foi dessa forma que eu enxerguei. Gente, o legal do que elas estão dizendo, e é importante que todo mundo pense nisso, porque tem muito a ver com o que a Floima falou e outros falaram também nas falas das mesas, assim, a importância da gente entender que o nosso sonho, ele vale o nosso foco. Então, quando eu pergunto para elas se elas vão afundar, quer dizer, elas vão deixar... É porque, no fim, ou a gente foca para que a nossa empresa funcione, ou a gente vai viver sempre no quase. E apesar disso não sei exatamente sobre o passo, mas, assim, é preciso a gente abrir mão, investir, focar e entender que, se não é assim, é melhor afundar, é melhor ir embora, porque está atrapalhando o mercado. E essa ideia de que elas disseram, a gente afunda, não é eu não quero mais o passo. É o meu, me corrijam se eu estiver errado na minha interpretação, o meu cansaço, a minha exaustão está tão grande que eu desisto. Não é eu não quero o passo, não é eu não quero que o passo exista, eu não quero... É porque já deu, eu não vejo outra possibilidade. Faz sentido? Totalmente. Era assim que a gente sentia. Não é que não gostasse, pelo contrário, gostamos, né, muito. Eu, inicialmente, como a Elisângela colocou, né, eu não tinha a menor pretensão, nunca quis empreender, nem tinha a menor pretensão de trabalhar com idoso, né, fazer pós-graduação em geriatria. Né, a minha formação de base é patologia, né? Depois fiz medicina do trabalho, aí foi que fui para a geriatria por conta da minha mãe, né, que ela ficava, olha, a gente trabalha com idosos é o futuro, está envelhecendo. Mãe participou sempre de todas as políticas públicas de saúde, de implantação e implementação das políticas de saúde para o idoso, né, e teve o primeiro residencial geriátrico em Natal. Hoje ela não está mais, ela vendeu a parte dela. E ela vivia dizendo que, como eles trabalhavam com idosos demenciados, chegava muito idoso lá, lúcido, autônomo, procurando, assim, mas quando via os idosos debilitados, dizia, não é isso que eu quero. Eu queria ir para um lugar que eu chegasse lá, podia entrar, sair, né, conviver com pessoas da minha idade, tudo. E foi isso que ela queria que a gente fizesse, que o espaço fosse para pessoas lúcidas ainda, com autonomia e independência, e foi o nosso perfil de idoso no início. Né? Só que a gente ainda enfrenta uma estigmatização muito grande, né, com instituições de longa permanência, asilo, que acham que o idoso vai ser abandonado. Então, nós ficamos 2 anos com 2 hóspedes, né, nesses 2 anos. E trabalhando. Ali a gente não estava desistindo ainda, porque a gente sempre soube que o começo seria difícil. Diferente de quando a gente já estava com 16 anos, né, em um outro espaço, em um outro momento, a gente estava cansada, porque assim, a gente saiu de uma casa adaptada para uma estrutura completamente construída, pensando já em ser aquele espaço com acessibilidade, né, que é um dos nossos diferenciais, que é uma estrutura que foi montada para aquilo, e não uma casa que você chega, vai adaptar, botar rampa, botar... como é o nome? Corrimão. E a gente viu que a ideia inicial de que a gente podia exercer a parte técnica e administrativa não estava mais dando certo. Pelo contrário, estava nos sufocando e gerando adoecimento geral, né, tristeza. Né, a gente quase brigou mesmo. E eu disse, olha, a gente tem que saber separar. Da porta para fora, a gente é prima. Daqui para dentro, a gente é sócia. Mas a gente brigava muito, né? Uma separação difícil, né? De conseguir fazer essa... Igual quem é casado, por exemplo, de fazer essa separação quando é casado e sócio, né? Eu já tinha também aquela visão de que a gente tinha que valorizar o nosso serviço, que ele era diferenciado, e terminava que ele ficava à frente, né, financeiramente falando, o valor, né, de se colocar o idoso lá mais alto do que os demais. Então, eu brigava com ela, porque ela dizia, a gente tem que chegar mais perto para concorrer. Eu disse, a gente não tem concorrente. Primeiro, a gente tem que estar na cabeça que a gente não tem concorrente, porque eles está voltado para outro público. Né?
Mas eu sabia que era difícil, né? Mas, enfim, a mentoria nos possibilitou enxergar melhor tudo isso, dar mais valor realmente ao nosso serviço, né? E a gente poder trabalhar processos, pessoas, marketing, finanças, né? E aí você vai continuar, né, dizendo como nós saímos do operacional. Vamos ouvir a Eliette, a nossa diretora de endomarketing. Eliette, queria que você falasse como foi para você esse processo. Cada uma deu o seu... Bem, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Eliette e antes era administradora, hoje sou diretora de endomarketing, graças à Escola do Empreendedor. Eu, antes de responder a pergunta de Alexandre, eu gostaria de me reportar ao que ele disse assim que ele iniciou, quando ele falou de Alice, porque isso vocês vão entender o que eu acho. Eu botei aqui. Não corra mais. Não corra contra o tempo. Aprendi que o tempo não atrasa, nem se adianta, só ensina. A pressão já me roubou os caminhos, já me cegou verdades, já entregou vazios. Hoje, caminho no ritmo da vida, não da ansiedade. Alguns chamam de demora. Eu chamo de sabedoria. Cultivo hoje a paciência. Desculpa, eu escrevi porque eu não sou boa de gravar as coisas. Descobri que as promessas de Deus amadurecem como sementes invisíveis, por um tempo mais certa de florescer. Quando chega a hora certa floresce tudo que se planta. Ela nos protege das impulsividades, cura a ansiedade e fortalece a fé. Ao caminhar com paciência, você aprende que a vitória verdadeira não está na velocidade. Descobri, não está na velocidade, mas na fidelidade. E assim, passo a passo, aquilo que parecia distante se torna realidade, porque um coração perseverante sempre alcança o que está unido à vontade de Deus. Hoje aqui, nós estamos para falar dessa vontade de Deus, de acontecer esse evento, de acontecer essa busca que nós temos incansavelmente de fazer com que nossas empresas floresçam, da semente plantada e cada um de vocês aqui dentro. De cada um que dá o seu melhor, que busca, que vai atrás dos seus impulsos, que vai atrás da sua perseverança, que vai atrás da sua arrogância, que vai atrás da sua impulsividade, de quando você acha que nada, que o chão está, que o vazio, que você cai como Alice num buraco sem fundo, e que ao mesmo tempo aparece alguém que lhe diz: vem, você é capaz de superar todas essas dificuldades com a perseverança que você tem. Vem, que eu estou aqui para te ajudar. Vem, acredita em você. Você é empoderada. Você pode, você consegue. Foi o que mostrou hoje aqui os nossos colegas, quando mostrou o início, o começo e aonde eles vão chegar com o sucesso que eles têm da Floema e de todos vocês aqui que já demonstraram com essa perseverança e essa busca, juntamente com a Escola do Empreendedor ou com qualquer um outro curso que vocês estejam buscando se aperfeiçoar com seus altos conhecimentos. Porque é dessa perseverança, dessa paciência, é dessa busca incessante para o melhor da semente que vocês plantaram, é que vai florescer o que realmente nós queremos aqui hoje. Mostrar para vocês que, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, a gente consegue unir forças para vencer. Eu acho que o que ele perguntou diz um pouco sobre mim, porque eu sou uma pessoa bastante impulsiva. A impulsividade foi, como eu disse, me cega. Eu quero tudo para ontem. Então, eu vivi a empresa lá, constantemente, incessantemente, eu e todas nós, sem ter vida. O nosso serviço exige de nós um tipo de atenção que
a gente vive 24 horas para o Paço das Palmeiras sem conseguir respirar, nem dormir direito. Diferente de muitas meninas que dão o telefone pessoal de vocês, para nós o telefone pessoal passou a ser traumático, pesado. E a gente tem que desconstruir isso, para poder a gente dar vida, para poder a gente dar vida à nossa empresa de uma maneira diferente. Então, tenham pressa, sim, de aprender, de aplicar o que vocês estão buscando, mas tenham pressa de viver. Tenham pressa para viver. Vocês, a família, né, a empresa de vocês, de fora, para vocês poderem pensar os processos, as finanças, as pessoas, a liberdade que tanto vocês buscam para poder obter o lucro. E não adoecer, como a gente adoeceu, se desentendeu e quase destruiu uma amizade de anos. Então, assim, Alexandre chegou para balançar a gente, como aquela árvore que tinha raízes, tinha semente, que estava florescendo, mas para dizer, vocês podem e devem lutar pela empresa de vocês, com tudo o que vocês precisam, para que ela funcione da melhor maneira possível. Então, é isso. Hoje estamos aqui agradecendo a Deus por tudo. E Ele nos fortaleça, nos dando essa certeza de que nós não estamos sozinhos e nem estou mais no vazio. Eu estou melhorando cada dia a minha saúde, que estava debilitada. Eu estou tendo tempo para a minha família. Eu estou tendo tempo para viajar. Eu estou tendo tempo para ver meus pais que moram longe e poder cuidar mais ainda de mim, com meu autocuidado, com meu autoconhecimento e poder curtir a minha empresa, a minha equipe e minhas sócias e os amigos. Rapaz, ficou difícil para vocês três agora, viu? Ficou difícil para vocês três agora. Ela já disse tudo. Que coisa linda, Eliette. Agora, eu só não gostei porque você amassou o guardanapo, porque eu queria registrar isso que você leu aí. Não joga isso fora, não. Você escreveu agora esse texto do... Quando você falou, aí no almoço me veio aquele ensaio, que eu disse, eu vou escrever aqui enquanto eu saio, porque eu sou muito ruim de gravar. E de escrever mais ainda. Mas o que vai saindo é como você naquela hora que... Seus exemplos me inspiram muito. A Marta, lembrando de falar alguma coisa hoje, foi a mesma coisa que eu disse, mas eu tenho que escrever. Mas que vergonha, eu vou falar lendo, porque aqui a gente está em família. Eu sinto isso. Então, me perdoe por ler, mas É um lugar protegido. é um lugar protegido. Nós, no começo do ano, nós tínhamos o propósito de fazer um evento com 100 pessoas novas. Nós começamos o ano com esse propósito. Nós vamos fazer o negócio inteligentes com os clientes e nós vamos vender o ingresso para 100 pessoas novas. Essa era a nossa meta. E durante o ano, conversando com a equipe, nós entendemos que esse ano não deveria ser assim. E isso, para quem é empresário, sabe que nós estamos falando de faturamento, né? Porque 100 vezes uma inscrição. E aí a gente foi e começou a chamar o negócio inteligente de Entre Nós. E diferentemente de qualquer um outro evento, e não há nada errado em outro evento, é porque outros eventos têm outros objetivos, esse evento ele não está sendo construído para vender nada. Nem antes, o ingresso, e nem depois. Esse evento não está sendo construído para as empresas que estão aqui, de repente, conseguir alguém aqui tem um idoso que está querendo se hospedar lá. Se conseguir, ótimo, né? Mais um hóspede. Mas aqui a gente não está querendo que a Floema, com a palestra deles, vendam mais medicamentos. Não é isso, não. Aqui a gente está querendo que um inspire o outro. E por isso, eu disse que nós não iríamos ter 100 pessoas desconhecidas aqui. Nós iríamos ter só pessoas conhecidas, para que você tenha, e todos nós tenhamos, a liberdade
de ser o que nós queremos ser aqui. De chorar, como Macira quase chorou, quase. De se abrir completamente, como Léo e João falaram de todas as suas vulnerabilidades no início, e mostraram fotos complicadas dos trabalhos que aconteceram, dos trabalhos espirituais, né? Para eu ter a liberdade de trazer o meu pastor, e eu agradeço muito, porque várias pessoas aqui me parabenizaram por essa atitude na hora do almoço, e para vocês também terem a liberdade, como Elete, de se quiser ler, pode ler, se quiser falar o que está na mente, fale, e se quiser falar algo que não está planejado, fale, porque esse espaço é para isso, essa comunidade, ela está aqui para isso. Está aqui para técnica, está aqui para conhecimento, mas está aqui também para a gente se dar a mão, chorar, ter raiva, porque a vida ela é dinâmica, né? Então ela tem isso. Muito obrigado pelas suas... Foi lindo e eu quero esse papel. Não amasse ele todo, não, eu quero esse papel. Eu queria que vocês falassem... a gente fez muita coisa nesse período, né? Acho que eu até tentei elencar aqui, mas vai ficar complicado se eu ler tudo. Então eu queria que vocês falassem assim, o que de mais significativo aconteceu entre formalização de processo seletivo, estruturação e planejamento de marketing, definição de funções de vocês, mapeamento de processo, pesquisa de clima, treinamento de liderança e tantas outras coisas que eu poderia dizer. Mas todas caminhando para o mesmo objetivo. E eu, na minha visão, esse é o grande mérito desse trabalho que a gente fez junto. É que nenhuma das ações, como inclusive vocês falaram, foram isoladas. Ela tinha um objetivo lá, elas aconteciam de maneira isolada, mas elas estavam todas caminhando para o mesmo objetivo. Estão ainda, né? Porque está rodando uma pesquisa de clima nesse momento no Passo. Inclusive, Marcelo está aí. Marcelo, nosso consultor, está lá no Passo firme e forte. Estamos seguindo, né? Já tem bastante resposta lá. E eu queria que cada um de vocês falassem, para a gente ter uma noção mais pragmática, vamos dizer assim, que ação, que mudança foi mais significativa para vocês? Foram muitas mudanças ao longo, né, desses 15 meses, por aí. Mas, assim, eu acho que o mais importante foi a gente formar lideranças, né, porque a gente tinha que sair desse papel operacional e a gente tinha que ter as pessoas para enfrentarem os problemas que antes eram nossos, né, eram da nossa competência resolver. E, a partir daí, nós contratamos um administrador, né, que faria o papel da direção. Temos as lideranças. Então, tem uma nutricionista, nós temos enfermeira, nós temos um médico, ou seja, nós contratamos outros profissionais para realizarem essa tarefa operacional que éramos nós, era da nossa competência. E estamos nesse momento de identificar nessas lideranças o papel que a gente quer que elas desempenhem, né, que seria exatamente como a gente fazia, né? Então, elas estão nessa fase de treinamento, né, elas estão se capacitando para que a gente sinta segurança em realmente deixar a cargo delas, né, essas atividades que antes eram nossas. Então, o primeiro ponto foi a gente sair do operacional, ter as lideranças, e o nosso papel hoje é realmente um papel mais de gestão, né? Então, nós nos dividimos em diretorias, cada um, Alexandre identificou uma habilidade maior para poder definir, né, essas diretorias. Então, Lênia ficou com a diretoria de finanças, eu fiquei com a diretoria de marketing, Valmira com a de processos e Eliette a parte de endomarketing. E, a partir daí, nós estamos nessa implantação, né, dessa nova forma de gerenciar, de administrar o Passo. Show de bola. Só complementar, Elisângela, nós viramos a chave no sentido, Passo das Palmeiras é uma empresa familiar, como Lênia colocou, a Elisângela colocou. Uma empresa familiar, ela tem uma organização informal, né? Geralmente é muito informal.
não tem processos, as decisões são verbais, né? São frágeis, elas se decidem uma coisa, depois pensa decidir outra. É uma organização, por ser frágil, não tem um planejamento. Então, nós ousamos montar uma governança. É isso, Alexandre? Exato. Ousamos montar uma governança. Trabalhar e montar uma governança é você mexer com toda a cultura de uma empresa. E cultura não se muda da noite para o dia. Cultura leva anos. Cultura leva anos. Então, nós tínhamos o Praça das Palmeiras 16 anos, nós estamos há 15 meses, né? 15 anos e meio, onde você tinha uma administração totalmente familiar, a compreensão, a forma, o fazer, a informalidade. Então, na hora que você muda e que você vira essa chave, você trabalha com vai tentar implantar uma governança dentro de uma empresa que já está firme, que tem uma marca que é reconhecida, nós temos uma capacidade, estamos com uma capacidade quase de 88%, né? Quase 90%, mais de 90% hoje, mais de 90%. Então, nós saímos de uma empresa onde a gente tem até a marca, mas não existia uma estrutura organizacional formada, né? Então, foi preciso definir uma governança. Então, na hora que cada um assumiu a sua função e que a gente saiu daquele gabinete de dor, daquele de apagar incêndio, e assumimos a nossa responsabilidade, é um susto muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Você olhar para uma empresa, eu, Valmíria, estou na gestão de processos, olhar para uma empresa com 51 funcionários, 45 idosos. Cada idoso, você multiplica aí com 3, 4 familiares, cobrando, querendo saber, mexendo com saúde, com fragilidade, desconstruindo um vínculo familiar que nós tínhamos com ele. Eu tinha 60 grupos só com os familiares. Me mandavam mensagem às 3 da manhã, para não esquecer, porque no outro dia essa mensagem era importante. Famílias que moravam nos Estados Unidos, e eu trabalhava em Guamaré, me lembro demais, e um idoso nosso foi para a UTI, não tinha vaga no hospital privado, levaram para uma UPA. Eu saí correndo de Guamaré às 3 da manhã, direto para a UPA, para tirar esse paciente da UPA e botar no privado, porque a família morava fora do Brasil e a responsabilidade era nossa. Então, essa era a nossa vida. Essa era a nossa vida. Né? Então, assim, virar essa chave não é fácil, difícil. E o mais difícil foi Alexandre conseguir, com que 4 cabeças diferentes, que somos as nossas, começassem a pensar e fazer uma análise, uma autopercepção do que nós fazíamos. A autopercepção. Então, nos fez refletir. Nós fazíamos. Não tinha ninguém para avaliar se o que nós fazíamos era certo ou errado. Mas hoje a gente está avaliando o que o nosso liderado faz. E muitas vezes a gente faz, está errado. O que nós fazíamos de uma maneira. Então, assim, foi uma coisa muito difícil. Está sendo difícil. Ainda está sendo difícil. Só temos 1 ano, só temos 15 meses. Vamos levar tempo para mudar a cultura, para construir. Eu, enfermeira, tive que me ausentar do hotel, literalmente me afastar do hotel, para que minha enfermeira, nossa enfermeira, tivesse poder de assumir. Porque eu, estando lá, nenhum funcionário falava com ela falava comigo. Não respeitava a presença e a liderança daquela pessoa, porque era eu que estava lá, era comigo que eles tinham vínculo. Nós sabíamos, sempre soubemos, quantos filhos o funcionário tem, quem estava doente, quem não podia pagar uma conta. Eu não paguei meu conselho, a gente ia lá e pagava o conselho dela. Minha mãe está doente, me dê a receita. Então, foi um vínculo muito forte que foi criado. Então, a gente desconstruir isso, maravilhoso, mas que estava nos adoecendo.
nos adoecendo. Então, foi preciso implantar, Alexandre, essa governança e desconstruindo essa cultura e tentar fortalecer uma cultura profissionalizada, realmente uma cultura que a empresa precisa, uma cultura de produtividade, do cuidado junto com produtividade. Nós somos uma empresa, temos que trabalhar dessa forma. Foi e ainda é muito doloroso. Mas, eu digo, a gente conversa entre nós quatro, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque eu tive a liberdade de passar 45 dias com minha filha que pariu e mora fora do país. Nunca eu teria, no modelo que eu trabalhava. Nunca eu teria. Então, o passo, sim, vai dar certo. Mais e mais, mas com lucro e liberdade. Bruno colocou que ele queria, a liberdade dele foi buscar a filha dele na escola, não foi, Bruno? Breno, buscar a filha dele na escola. A minha liberdade, Bruno, foi ir lá para o Canadá e ver minha filha parir. E eu quero estar lá no outro parto. Quero estar lá quando tiver o ano do meu neto, que está lá. Então, a gente tem que viver para, não a empresa. A gente tem que viver para trabalhar e ter a vida para viver e ter liberdade e lucro, sim. Temos conta para pagar. E, complementando, né, o que elas estavam falando, a desconstrução foi iniciada em nós, né, antes de tudo, como o Léo disse, a gente achava que tinha que ser a gente a fazer, para a gente fazer essa mudança de que não, a gente tem que passar para a liderança, a gente está sofrendo ainda estamos adquirindo essa confiança e, assim, com os 2 pés atrás, e ainda, peraí, não está certo, não, a gente vai ter que voltar, e de jeito nenhum. De jeito nenhum, isso é um caminho sem volta, a gente vai ter que confiar, vai ter que acreditar. Então, primeiro, tinha que desconstruir na gente, né? Depois, nos nossos funcionários, que estavam já acostumados àquele modelo, e nos familiares, que também estavam acostumados a estar passando mensagem para a gente, principalmente eu e Valmira, que somos da área da saúde, ligada diretamente à assistência dos idosos, era a madrugada o tempo inteiro, 24 horas. Né? Então, isso foi uma das coisas mais difíceis, eu acho, né, que a gente está passando. E a outra é essa questão da confiança que a gente está tendo que adquirir nos nossos líderes, né, que estamos formando. Então, eu queria só acrescentar essa parte. Excelente. A confiança nos líderes até Léo falou, no slide de Léo tinha assim, criar lideranças e confiar nelas, né? Criar lideranças, tá beleza, o negócio é a gente confiar na liderança, né? Eu vi ali Marcelo balançando a cabeça quando fala assim da saída da gente, porque ele está fazendo a pesquisa de clima, né? Isso. E ele está sentindo que tem funcionário ainda que quer a presença da gente, que quer a gente lá liderando, não é? Porque sente confiança, né? A gente tem 17 anos, né? Poder de resolutividade, muito bem, né? Porque nós, além de técnicos, somos as donas do negócio. Então, eles acham que com a gente as coisas se resolvem mais rápido. Só a gente que resolve. Enfim, mas é todo um processo que precisa ser construído, né, com os liderados, com as famílias, porque a gente também sentiu isso, né, de alguns familiares. Tivemos que fazer reunião explicando todo o processo, a nova forma administrativa do passo, mas o importante é a nossa entrega, né? A gente está ali por trás, saber que a gente é uma empresa diferenciada, por quê? Porque as cabeças, né, a gestão tem uma formação e tem uma expertise, né? Então, nós vamos ter os profissionais à frente, os líderes, mas eles são orientados por nós. Então, eles têm todo o treinamento de 4 mulheres que passaram 17 anos com essa vivência, né, e com muito a acrescentar para que eles tenham um bom desempenho. Tá? E essa confiança as famílias, aos poucos, está já tendo, né, e esse retorno já está surgindo. Né? A gente já fez reuniões com eles entenderam perfeitamente todo o processo
E é isso, é uma construção lenta, mas progressiva. Show de bola. Interessante é que é uma construção gradual. Eu sempre digo para quem vai falar um negócio inteligente, não invente história. Não diga que já está dando tudo certo, que você está multimilionário, que você não faz mais nada, que você vai para Paris, toma um cafezinho e sua empresa é toda automatizada. Conta vida real. A gente está no processo. Todos nós aqui não estamos no início e nem chegamos onde queremos. A gente está no processo. E que continue assim. Que a gente continue no processo. A Elétrica quer falar? Complementando, né, o que as meninas estão falando, o maior desafio é a confiança. Vocês imaginem a gente desconstruir essa crença de que a gente precisa estar constantemente na empresa. Vocês vejam que donos de grandes empresas, eles nem estão lá, mas a empresa funciona 24 horas, né? E a gente, numa empresa tão pequena, de 16 anos, com 50 funcionários, a gente quase que não dormia, adoecemos. A ausência da gente adoeceu funcionários, sentiu falta, familiares chiaram, que eu queria que vocês vissem, o burburinho, a empresa vai fechar, a quem elas venderam, vamos tirar nossos pais daqui, porque nós não temos mais a confiança das sócias, porque nós não sabemos que fim vai levar essa empresa. Isso porque a gente resolveu fazer uma pequena mudança, sair do operacional e vir para pensar a empresa, sem que nós estivéssemos lá 24 horas por dia. Vocês imaginem esse mal súbito que ocorreu e a turbulência em nós, da insegurança da gente também com relação aos nossos clientes. Porque trabalhar com idoso, as famílias, a primeira coisa que eles fazem, porque como é corresponsabilidade, é confiar plenamente em quem está à frente. A Casa das 4 Mulheres. Posso ter 51 funcionários. Eles não querem saber. Eles vão para a gente, procurar a gente ainda hoje. Apesar que a gente tem trabalhado com todo o apoio, com tudo que é preciso, com os processos, fazendo acontecer todo esse engajamento dos funcionários, trabalhando a liderança, fazendo clima, pesquisa de clima, tudo, enfim. Mas ainda existe o lado inseguro nosso, que está sendo fortalecido, a gente reconstruindo e transformando a nossa crença, né, de valores, fortalecendo a nossa empresa com a missão, com nossos valores, com o nosso propósito, querendo ver onde nós vamos com a nossa visão. Porque só assim a gente vai poder trabalhar todo esse mapeamento que a gente vem fazendo, todo esse ressignificado, esse emaranhado que eu digo muito, parece um 8. A gente vai e vem e parece que nada anda. Mas eu gosto de visitar o 8, vez por outra. A Alexandra, às vezes, brinca comigo. Eu digo, olha, a gente está andando em 8 e as coisas não estão funcionando. Mas verifique que o 8, ele significa o infinito, né? É um símbolo significativo para mim, porque quando eu não consigo entender e nem me modificar, porque eu sou um pouquinho difícil de me modificar, um pouco resistente, difícil não, sou resistente, eu volto no 8. Aonde eu errei, aonde eu estou errando, que eu tenho que recomeçar para poder alcançar o infinito e além. Igual a Toy Story, né? O infinito e além. Então, os erros fazem com que eu retome aonde eu vou recomeçar para poder... Meninas, vamos conversar, fazer reunião, vamos movimentar isso tudo para a gente avançar. Aí vem os manuais, os indicativos de Alexandre. Eu digo, vai dar um livro. Alexandre, Valmira reforça no livro de Alexandre. Mas eu acho que o nosso também, viu? Porque tem história. E é isso. A gente vem fortalecendo mais ainda nossos vínculos. Nossos funcionários estão muito mais empoderados, muito mais confiantes, porque há possibilidade de crescimento da empresa. Eu vejo isso nos olhos deles brilharem, apesar da insegurança, mas eu noto que o fato de darmos confiança e transferirmos um pouco para eles da nossa responsabilidade, eles
cresceram assim, como pessoas, em relação a perceber que eles estão no lugar certo. E que nós vamos apoiá-los, e que essa liderança nós vamos fortalecê-los para que eles sejam os melhores, que nós vamos, esses ou os que virão, com o nosso apoio e com o que a gente está aprendendo, a gente colocar em prática para que a gente possa evoluir cada vez mais. Eu acho que é por aí. Pessoal, antes da gente fechar, eu queria ver o último vídeo do Passo, mas quero parabenizar vocês, primeiro por terem vindo aqui. Tem uma resistência grande a vir aqui, viu? Senão a gente vai, vamos se organizar que a gente vai. Parabéns por terem enfrentado e terem vindo, e parabéns por terem, primeiro, reformado a si mesmo, né, para depois reconstruir. Esse é só o início. Muito mais a gente vai fazer ainda, muito mais tem para se construir no Passo. E elas já jantaram juntas, tem uma foto linda delas no Camarões, as 4, né? E vocês vão para um congresso juntas em breve. Vamos comer juntas o petisco do camarão. Vão comer juntas o petisco do Camarão do Sol, porque hoje vocês podem dizer que a liberdade chegou. Muito a construir, porque é uma empresa, o tempo todo vai ter outra coisa. Mas parabéns, do fundo do meu coração, é um orgulho para mim apresentar vocês no nosso portfólio de clientes. E, principalmente, eu acho que, depois de tantas terças-feiras, ter vocês no meu grupo de amigas. Então, muito obrigado por terem nos escolhido e parabéns por ter conseguido. Uma cidadezinha chamada Massapê, vizinha Sobral. Fiquei viúva e não quis ficar com cuidadora. Eu preferi ir para uma casa de repouso. Aí meu filho mora aqui e tinha um colega que a mãe também era aqui do Passo das Palmeiras. Ele deu boas informações, aí me trouxe para cá. E eu gosto muito daqui. Tranquilidade, como se estivesse na minha casa. Tem meu quarto, né? Minha televisão, assisto os programas. Esse vídeo levou a mais de 10.000. Acrescentar vida aos anos. Isso é Passo das Palmeiras. Pode falar. E esse vídeo chegou à marca de... Vai falar. Esse aqui está funcionando. Pronto, voltou. É só para destacar que Dona Rosa é a nossa garota propaganda. Esse vídeo é muito interessante, né? Porque de uma hora para outra o nosso Instagram duplicou assim. Eu digo, meu Deus, eu nem fiz impulsionamento, eu sem saber o que era. Quando eu vi o vídeo, 314 mil visualizações esse vídeo. Então foi assim incrível. Ela é a nossa garota propaganda. Ela adora morar no Passo. Então isso aí que ela falou é o que ela chegou alguém lá, ela vai dizer exatamente como é o dia a dia dela, é a nossa personal trainer, ela bota todo mundo lá para fazer exercício, é uma figura. Cadê Jadson? Jadson conheceu ela também. E, né, Jadson? Dona Rosa. E é isso, é o que a gente espera realmente, é que o Passo acrescente vida aos anos. Eu queria agradecer, Alexandre, você agradecer a oportunidade da gente estar aqui. Queria agradecer em nome daqui das 4, a Casa das 4 Mulheres, né? Agradecer ao trabalho, a forma, a condução, né? E você nos levar a refletir e crescer. Porque nesses 15 meses, nós não só mudamos a estrutura organizacional da empresa,
nós mudamos a nossa forma de ver a empresa, nós mudamos a forma de enxergar o nosso propósito, o que a gente quer realmente. E nós estamos trabalhando nesse sentido, fortalecendo cada um na sua área e se ajudando. Eu digo que cada um faz sua área, mas todos trabalham para um CNPJ, todos trabalham para um objetivo único. Mas vocês também nos fez pensar assim, eu digo modelou a nossa lógica do trabalho nesse sentido. Então, em nome do Paço das Palmeiras, nosso muito obrigado e que venha mais e mais negócios inteligentes. Eu quero aqui deixar aberto que eu, como diretora de endomarketing, quem quiser fazer parceria conosco, viu? Eu estou falando aqui que eu, como diretora de endomarketing, se você me permite, quem quiser fazer parceria conosco, as portas estão abertas. O meu planejamento de 2026 contempla várias palestras, vários treinamentos, à disposição para vocês expor o seu serviço. Eu quero ter o Domingo na Praça, que é exatamente trazer pessoas que queiram apresentar seu serviço, mostrar, convidar os familiares para ir conhecer, ou seja, divulgar. Né? Vamos trabalhar para que a gente possa fazer cada vez mais o nosso marketing, o nosso serviço seja empreendido aí com toda a força, e vocês são nossos parceiros também.